Olá, bem-vindos a mais um podcast do Vamos Falar de Compras. Hoje com um tema super estratégico, que é a gestão de risco na cadeia de suprimentos. E eu convidei Flávia Riami, minha musa do supply, para a gente conversar sobre esse tema. A Flávia, vou fazer um parênteses aqui antes da gente seguir. A Flávia foi minha gestora muitos anos atrás, depois foi minha gestora de novo. E todo podcast que eu participo de liderança, eu uso você como exemplo. Então, é uma honra estar te recebendo aqui, de verdade. Vou chorar. Então, obrigada por aceitar, Flá. Imagina. Quando a gente estava montando os temas, quando falou de gestão de risco, que é um tema mega complexo, eu falei, cara, eu tenho a pessoa, já escrevi na hora. Falei, tomara que ela tenha ali a agenda para poder estar falando com a gente. Antes da gente entrar no tema, começa contando da tua trajetória. Bom, obrigada pelos elogios, pelo comentário. Enfim, fico muito honrada. Obrigada pelo convite. Amei de verdade meu primeiro podcast. Eba! Vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou engenheira de alimentos. Me formei na Unicamp há quase 25 anos. A gente criou um negócio aqui no podcast, Flávia, a gente fala 15 mais. 15 mais. Então, eu faço parte do 15 mais. Enfim, e trabalhei a minha vida inteira em supply, desde o primeiro... No primeiro estágio, não, foi um estágio técnico, em qualidade, e ali eu vi que eu não dava, não era para mim, né? Vidraria, fazer análise, falei, não é isso. Mas, enfim, desde o segundo estágio, vamos dizer assim, sempre trabalhei em supply a vida toda, né? Então, eu trabalhei... assim, acho que o bichinho que me mordeu foi realmente meu segundo estágio, foi um estágio no Hopi Hari. E eu trabalhava na cozinha industrial do parque. Olha. E era responsável por fazer o abastecimento das comidinhas que saíam dessa cozinha central para cada ponto de venda do parque. Então, ali já comecei a entender um pouco o que era produção, demanda de venda, distribuição, que tinha um caminhãozinho que ia de ponto em ponto distribuindo as coisas certinhas. Então, você já tinha que separar nos pallets. Então, era uma mini indústriazinha, sabe? Era muito Supply pouco. chain ali no... Pequenininho. Então, ótimo para começar a aprender, né? E depois disso, eu trabalhei na Unilever, em logística. Trabalhei no que era, né, a Kraft Foods, hoje é a Mondelez, lá em Curitiba, em compra de commodities, né, para abastecer ali as fábricas. Aí, depois disso, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar na Web, né? Acho que o público aqui deve saber que a NIMBY, né, originária É a nossa Web, mãe, é a nossa mãe. Então, foi onde a gente se conheceu. E aí, fiquei na Web, quase 9 anos, né? Então, fiz boa parte da minha carreira na Web, que era muito focada em projetos de supply, muito compras, né? Uhum. Da parte de consultoria e tecnologia, mas também tinha uns projetos logísticos, alguma coisa de planejamento. Então, fiz grande parte da minha carreira ali, foi uma escola. E eram projetos mega estratégicos, né? E complexos, e grandes clientes. Eu lembro que a gente saía de mochilinha nas costas, no centro do Rio de Janeiro, e ia lá nas salas de reunião da Vale, né? Mover o mundo. Então, assim, tem um tempo muito gostoso. Eu aprendi muito, tenho muita saudade desse tempo. E aí, enfim, acho que já nos meus últimos anos ali de Web, eu sentia muita falta de trabalhar com comida. Muito. Sou engenheira de alimentos, fui por esse caminho, por amar a comida, né? As minhas primeiras experiências, tive contato com comida, então, gente, eu sinto falta, eu preciso trabalhar com um produto que eu goste, que eu admire, né? E na consultoria a gente pegava tudo que era tipo de cliente, né? Enfim, indústria de base, serviços, né? E aí, enfim, depois que eu saí da Web, eu falei, não, vou focar e eu vou voltar para o mundo de alimentos. E, claro, ficaria super feliz com indústria, mas o bichinho que sempre me mordeu desde a faculdade até o meu segundo estágio ali no Hopi Hari é a parte de serviço de alimentação. Então, fui, entrei no time da Subway, né? Na verdade, uma empresa que chama IPC, que já não existe mais, que era dedicada a fazer supply chain para a rede Subway aqui no Brasil.
Fiquei 4 anos lá, aprendi muito, 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 muito. E aí recebi um convite para ir para a Blooming Brands, que é a dona do Outback, do Abbraccio. Fiquei outros 5 anos lá, também em supply, e aí eu tive uma experiência bem bacana de implementar S&OP, então também foi uma coisa diferente para mim, né? Assim, minha primeira experiência com planejamento. E sobreviveu à pandemia, né? Sobrevivi à pandemia. Você pegou um negócio... Exatamente, exatamente. E aí, depois disso, eu prestei ano passado, né? Prestei consultoria para um grupo de restaurantes, né? Um grupo do Restaurante Selvagem, do Vista. Ajudei eles a estruturarem ali a área de compras, fazer a negociação das principais categorias. E agora, há um mês atrás, nem atualizei meu LinkedIn ainda, então, assim, primeiríssima mão, né? Estou trabalhando para uma rede nova de fast food que está vindo para o Brasil, que chama Firehouse Subs. Então, é um time muito forte, é um investimento da marca lá fora, né, que chama, enfim, a empresa chama RBI. Eles são donos lá fora da marca Burger King, Popeyes, Tim Hortons e a Firehouse. E estão trazendo a Firehouse para o Brasil, o primeiro restaurante aí, logo mais. Em breve. Então, estou ajudando a estruturar toda a parte de supply para essa rede nova que está vindo com Baita tudo. Desafio também, né? Mega desafio também. Ô, Flá, você ficou falando nessa parte de alimentos, eu lembrei que um dia desses eu fui jantar com uma amiga nossa em comum e aí eu falei, não, a Flá se movimentou, ela tá assim, aí ela falou, por que a Flávia agora tá vivendo essa coisa de alimento? Aí eu falei, porque a Flávia, ela é engenheira de alimento. Aí a pessoa olhou e falou, cara, como assim? Eu não sabia disso. Eu falei, o histórico dela é esse, aí ela se perdeu aqui no caminho com a gente e agora ela voltou. Então, enfim, foi bom que você falou, que eu falei, eu não falei nenhuma mentira. Que a pessoa falou, acho que você está se enganando. Aí eu falei, não, eu tenho quase certeza. Bom, começando a entrar no tema, né? Acho que você tem uma história fantástica ali da parte da pandemia, mas o que você acha que a gente, como o supply chain como um todo, tirou de lição dessas mudanças que a gente viveu aí, nos últimos 5 anos, onde teve pandemia, onde tem guerra, onde tem várias coisas que é uma geração que não tinha vivido isso, né? A gente escuta falar várias coisas e tal, mas não assim tão pesado aqui. Você acha que a gente tirou alguma lição disso ou ainda estamos em processo de... Eu tirei as minhas, né? Eu acho que... Não, mas eu acho que, de uma forma geral, eu acho que as pessoas aprenderam a trabalhar com plano A, plano B, plano C. Né? Então, antes você fazia o by the book ali, vou fazer uma boa negociação, vou estabelecer meu relacionamento com os fornecedores e vida que segue, vou focar em outra coisa. E não, na verdade, a gente aprendeu que os seus super, hiper, mega parceiros também são suscetíveis a falhas e também tem que fazer escolhas difíceis. E muitas vezes você pode não ser a escolha difícil dele da vez. É verdade. E o que você faz? Você volta para casa e fala, bom, agora eu não tenho insumo para produzir o que eu preciso, para vender o que eu preciso. Então, eu espero que as pessoas tenham aprendido a se planejar, ponto número 1, e sempre ter o plano A, o plano B e o plano C, né? Ou pelo menos uma ideia de. Do quê? E aí, eu acho que isso, Carol, assim, é em nível mundial, né? Às vezes a gente tem um pouco o complexo de tupiniquim, de falar, a gente tá aqui no Brasil, a gente faz as coisas assim meio... Nosso jeitinho e tal. E eu lembro que no meio da pandemia, 2022, eu participei de um simpósio da Gartner, lá nos Estados Unidos, em Orlando. Então, tinha gente do mundo inteiro ali. Era um dos primeiros eventos pós-pandemia, enfim. Então, tinha muitos americanos, muitos europeus, muitos asiáticos. E eu lembro de ter participado de um fórum, assim, de algumas mesas redondas, que serviam justamente para você trocar experiências e tal. Então, tinha gente na minha mesa do mundo inteiro e muita indústria de base, né? Enfim, de chip, de remédio, de coisas diversas, que super foram afetadas na pandemia. E eles falando, não, a nossa estratégia agora é desenvolver um second supplier. E aí eu... Sua estratégia principal, mega master americano maravilhoso, falando para a Tupiniquim aqui que a sua estratégia é desenvolver um segundo fornecedor? Né? Parabéns.
Vem pro Brasil, deixa eu te contar como é que a gente faz aqui. E aí eu parei para refletir e falei, não, acho que as coisas entraram tão naquela coisa do lean manufacturing, de preciso ser muito produtivo, então tudo just in time, eu sou super conectado com a minha cadeia do meu fornecedor, então eu escolho um parceiro para simplificar e não tornar tão complexo, e alavancar volume, custo mais baixo, até que acontece a falha com seu único um parceiro, né? E todos eles foram pegos nisso. Muitos dependiam de um parceiro que estava na China. E aí interrompeu o fluxo ali de navios, logística, acabou. Não chega. Eu lembro que nessa mesma época eu fui naquela rede Walgreens de farmácia e tal. As lojas são imensas, cheias de 200 marcas para o mesmo produto. E eu cheguei na prateleira de pasta de dente e tinha uma caixa de... Aquela tipo, prateleira enorme. Tinha uma caixinha de pasta de dente, de uma marca. Porque provavelmente todos eles compram dos mesmos fornecedores na China e estavam todos sem o tubinho de colocar a pasta de dente dentro. Então, assim, isso ensina, né? Espero eu que tenha ensinado. Não, e eu acho que a parte que você falou de planejar é uma coisa que, para a gente, trazendo para o procurement em si, é algo que a gente tem que aprender a fazer. Né? Que a gente ainda faz muito no instinto. A gente está entrando numa onda de dados, tomar decisões a partir de dados e tal. Quando a gente fala de fornecedor, a gente tem que olhar o ecossistema, né? Então, assim, tá bom, legal, a Flávia é minha fornecedora. Mas quem que é o seu fornecedor? Exatamente. Né? Como é que tá a sua cadeia ali? Como é que você tá? E outra coisa, como é que eu sou para você? Eu sou seu 5º cliente ou eu tô aqui que se tudo acabar... Que antes, obviamente, a gente não pensava nisso antes da pandemia. Mas agora tá bom, se vier uma guerra, se vier outra pandemia, se tiver que escolher, você escolhido ou não? Exatamente. Né? Exatamente. E aí, indo um pouco nessa linha, agora eu queria explorar um pouco a sua experiência real ali do dia a dia. Como é que foi viver a pandemia numa empresa de alimentos, onde a gente, como brasileiro específico, a gente ainda estava muito desenvolvendo essa coisa do delivery, não era algo que ainda, né, tão enraizado. Questão de produto, questão de embalagem, enfim, como é que foi? Como é que você viveu tudo isso? Porque tinha empresas que talvez já estivessem até explorando melhor o delivery. Como é que estavam vocês? Aí queria que você desse uma aula pra gente sobre isso. Sobrevivência. Sobrevivência master. Eu estava nessa época na Blooming, né? Na Blooming Brands, então do Outback Abbraccio. E eu lembro até hoje que... Acho que o nosso mercado ia fechar, acho que era 17 de março, né? Uma coisa assim. Era. 17 de março, que era uma segunda-feira, uma terça-feira, alguma coisa assim. Na sexta-feira, o nosso presidente, na época, o Pierre, chamou uma reunião. Falou, pessoal, a gente vai fechar, vamos ter que fechar, né? Tá todo mundo falando disso. Não tem... Que era um zum, mas ninguém sabia ao certo. Ele falou, não, recebi informação, a gente vai ter que fechar. Então, a gente está se preparando aqui com escritório, tecnologia, para a gente continuar operando. E o que a gente aprendeu de lição dos Estados Unidos nessas 2 semanas de diferença, né, que eles já tinham fechado, é que o delivery vai explodir, vai bombar. As pessoas precisam se alimentar e vão começar a pedir em casa, né? E aí eu tinha recém chegado na companhia, estava começando a desenvolver um projeto de embalagem, justamente porque a rede estava se estruturando para operar o delivery, mas ainda não operava totalmente. Entendi. Então, na época, acho que a rede devia ter uns 150 restaurantes, hoje tem 200, alguma coisa assim. E tinham 8 restaurantes que estavam testando o delivery. 8. Até porque, e aí pensando em Outback, tinha muita questão da experiência Outback, Exatamente. né? De você estar lá, então, era todo caneca. um cuidado. Será que esse produto viaja? Ele faz teste, não faz teste? E a embalagem é adequada e não é? E justamente o último semestre de 2019 foi um semestre de teste de delivery com embalagens diversas, com produtos diversos. Então, eram essas as lojas que estavam ali. E existia um plano de expansão para o ano seguinte, 2020, de chegar a 32 restaurantes, né? Mas jamais a totalidade dos restaurantes. Isso nem passava pela cabeça. E aí, enfim, acho que um pouco de sorte, um pouco também de trabalho, eu estava desenvolvendo, foi um dos primeiros projetos que eu peguei, que era desenvolver
um conjunto de embalagens com um custo melhor e enfim, com uma experiência para o cliente melhor, né? Um custo-benefício melhor ali no geral. E estava com algumas embalagens dentro do operador logístico para fazer um teste. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, quer dizer, pelo menos os protótipos já estavam desenvolvidos, uma primeira produção, mas num volume ainda muito pequeno, né? E, enfim, a gente se planejou ali para abrir os deliveries rapidamente. Então, o time de expansão de delivery fez um trabalho maravilhoso. Acho que em 15 dias, 3 semanas, abriram todos os restaurantes de forma remota. Então, isso envolve sistema, conexão, né, com o operador ali das entregas, que receita, como que embala. Toda a parte de treinamento foi feita remota. Tem o time treinado. Treinar o time do restaurante de forma remota. Então, assim, eles fizeram um trabalho belíssimo, né? E aí sobrou para supply, né? Agora resolve aí. Resolve aí. Tá todo mundo treinado, todo mundo pronto. Esperando a caixinha chegar. Que comida tinha de sobra, né? Então, e aí eu acho que esse trabalho prévio ajudou já a ter os modelos desenvolvidos com um custo competitivo, porque a gente antes fazia teste com embalagens que eram importadas da China. Nossa. Se eu não tivesse esse conjunto desenvolvido, eu não ia ter como fazer o delivery, né? Porque nada chegava da China na época. Então, e ter um fornecedor parceiro que topou o desafio. E eu lembro que eu ligava para ele, às vezes eu ligava e escorria lágrima. Por favor, dobra o volume, né? Porque a gente começou a dobrar o volume de vendas de delivery conforme os restaurantes iam abrindo e a demanda ia subindo. Então, eu ligava para ele, às vezes, 2 vezes na semana e falava, dobra o volume. Sabe aquilo que eu te pedi para produzir? Dobra. E ele tendo a capacidade. E ele se virou nos 30 para conseguir. Ele chegou a fazer parceria, inclusive, com um presídio, que os presidiários colavam as caixas manualmente para conseguir dar vazão. Então, foi todo mundo muito criativo nessa época, né? Acho que essa é uma das lições também, como achar soluções criativas e alternativas. E aí, você realmente é um bom fornecedor. Tanto que é parceiro até hoje, assim, né? De mãos dadas. Né? E aí, enfim, depois de 2 meses, a gente conseguiu entender a demanda de venda e estabilizar. E aí, a gente conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade, se é que pode dizer assim, em relação ao fornecimento de embalagem. Mas foi um desafio enorme. E sobreviveu. E está aqui para contar a história. E sobreviveu e, aliás, se tornou a única fonte de renda, era o delivery. Os restaurantes estavam todos abertos. E com o delivery, a gente foi capaz de pagar, na época, o salário de todo mundo, a ponto de não precisar desligar ninguém, nenhum funcionário. Então, isso para uma rede de restaurantes... Eu ia falar, prosseguimento é algo totalmente fora. Exatamente. Né? E eu acho que um outro aprendizado grande que a gente tirou nessa época foi realmente investir em planejamento. Porque, de repente, a gente que era acostumado a operar em restaurante, de uma certa forma, com um certo mix de produtos, você virar o seu negócio 180 graus em 15 dias, né? Para delivery, o que viaja, o que não... Então, tinham produtos sobrando que a gente não conseguia vender no delivery e produtos com muita demanda que eram aquilo que se vendia no delivery. Então, como eu entender o que eu estou vendendo, o que eu preciso me abastecer, o que eu não preciso me abastecer. E aí, a gente começou a realmente desenvolver o S&OP do jeito que dava, com planilha de Excel, porque não tinha sistema, não tinha nada, para conseguir entender o que era a demanda futura e se planejar. E é engraçado porque o delivery bombou, e é isso para todos, né? E continua até hoje muito forte. Mas uma coisa do Outback, de novo, né? Você ia lá, você ia para comer a costelinha, mas não era necessariamente a costela e a batata ou a cebola. Era aquela experiência, a caneca vinha gelada, era a forma que as pessoas te atendem. E aí, de repente, você dá essa virada total. É impressionante. E aí, não só em questão de pandemia, a gente tem uma cultura de achar que a lealdade com o teu parceiro de negócios é você só ter ele. Né? Que você começou até falando sobre isso. Então, a gente acha que, bom, se você é meu fornecedor, você me atende bem, tem qualidade, entrega e preço, você é leal a você e somos nós dois. E a gente sabe que, independente de uma pandemia, independente da guerra, o risco existe, né? Você só depender de um. De novo, você não sabe de quem ele está dependendo, e o cara pode quebrar, enfim, N coisas.
Como que diversificar fornecedores, que é a questão do plano A, plano B, plano C que você falou, como ajuda de verdade assim, a reduzir o risco? E aí o ponto é, como é que você não deixa esse teu fornecedor, que é tão teu braço direito, também chateado? Pô, como dar um equilíbrio para isso, Flá, que seja positivo para a empresa? Então, pô, eu tenho aqui meu plano A, meu plano B, meu plano C, mas que o teu plano A também não se sinta desassistido por você, né? Eu acho, Carol, é um princípio que eu levo em todas as minhas negociações e desenvolvimento com o fornecedor, que é transparência. Então, eu vejo, já passei por diversas experiências de você não querer do ser humano, não querer se colocar numa situação constrangedora, difícil, saia justa, né? Poxa, a pessoa vai pensar mal de mim diretamente, não da empresa, enfim. Então, eu procuro... São conversas difíceis, mas eu procuro sempre agir com muita transparência. Olha, a gente vai fazer um processo aqui para selecionar 2, 3 parceiros. Os critérios de decisão serão custo, produção, volume, agilidade na entrega, qualidade do material, o que quer que seja, você ter ali os seus critérios bem definidos de forma objetiva, porque também do outro lado, se você não tem o seu mapa ali de critérios, né, de estratégias definido, você passa uma insegurança para o fornecedor e fala, mas espera aí, vai escolher aquele por quê? Porque é mais amigo, é menos amigo? Como é que é isso? Né? Então, se você coloca a matriz de critérios ali de forma clara, objetiva, em cima da mesa, o fornecedor vai saber por que ele é o parceiro no A ou por que ele é o C. E o que ele precisa fazer para se tornar o A um dia. Né? Tem que melhorar em custo, tem que melhorar em qualidade, tem que melhorar em logística. Então, muitas vezes até a capacidade né? Você produtiva. Não tem capacidade. Exatamente. A questão até financeira, você vai ficar refém aqui da gente, né? Eu tive um bate-papo com um CPO de uma outra empresa e ele falou, hoje o trabalho deles está sendo, eles não tiram lojas do parceiro, mas eles não dão novas lojas. Porque ele falou, teve um caso que eles pegaram agora que o parceiro, 90% do faturamento é dependente dele. E ele falou, cara, e se eu tiver que fechar a loja por algum motivo, eu mato esse cara. A gente também passou por uma situação dessas quando eu estava no Outback, exatamente um parceiro que tinha 90% do volume, e a gente fez exatamente isso. Lojas novas eu vou começar a dar para um segundo parceiro. Quando a gente... e aí, pensando em empresas que estão começando a pensar em diversificar, né? Você colocaria... o caminho ideal é esse, chama o parceiro, é transparência, coloca aqui... Eu só tenho um parceiro. Qual seria o caminho ideal para eu conseguir chegar nesse ponto de ter uma tranquilidade de relacionamento, mas também aqui dentro, né? Então, no sentido de... Como é que eu começo? Bom, eu acho que... Busca no Google, vai no Marketplace. Como é que eu saio disso, né? Porque você está falando, beleza, eu já tenho aqui meu plano A, meu plano B, meu plano C. Agora é questão de gerenciar expectativas e tudo mais. Mas eu quero ter o plano A, plano B, plano C. Como é que eu começo isso? Então, eu acho que você tem diversas formas, né? Primeira delas, dependendo da categoria que você estiver trabalhando, é usar o bom e velho Strategic Sourcing, né? Que a gente já conhece aí de outros tempos. E fazer uma belíssima pesquisa de mercado, né? Para entender quem são os principais players, quem já está com capacidade de tomada. Passei por uma situação dessa agora, semana passada. A gente está, né, desenvolvendo produto, enfim, para abrir nossas lojas aí logo em breve. E tem um fornecedor que é homologado pela rede, já tem toda a documentação assinada, etc. Ele olhou para mim e falou, eu não tenho capacidade. Tá bom, né? Então, ter isso exatamente mapeado, né? Então, existem algumas ferramentas. Primeiro, você, então, fazer essa pesquisa de mercado, entender quem são os players, entender qual a capacidade produtiva que eles podem dedicar a você e ver se isso, de alguma forma, casa com o que você está pretendendo, né? E aí, seguir os passos de homologação, desenvolvimento. Então, é um caminho longo. Quando você está terminando de desenvolver um parceiro, talvez você já tenha que começar a desenvolver outro, né? Se você tem um plano de expansão aí bem agressivo. E aí, Flá, beleza, conseguimos chegar no plano A, B e C, né? E aí a gente começa a falar de gestão de riscos.
do fornecedor, né? Então, hoje a gente sabe que a empresa ela acaba sendo corresponsável por várias ações, dependendo aqui do caso. A gente já tem hoje muitas ferramentas que ajudam e tudo mais. Como aplica isso de verdade no dia a dia, né? Então, a gente sabe que tem empresas líderes de mercado, inclusive, que tem relatório de risco, que te ajudam, mas quando o risco ele é padronizado, você pode ser uma empresa que toma mais risco do que eu, né? Então, talvez eu esteja fazendo uma pergunta que você vai falar, pô, legal, também queria saber disso, mas assim, o que a gente deveria olhar de verdade quando a gente fala de gestão de risco? Porque hoje a gente fala, olha risco jurídico, olha risco financeiro, olha risco ambiental. Tá bom, mas a gente está falando de novo, que é algo que ainda eu tenho uma angústia, que é genérico. Eu estou comprando aqui um relatório que está me falando que o risco da Flávia financeiro é tanto, mas quando eu olho, eu falo, não, mas isso aqui para a minha empresa não é risco, eu topo. Né? E aí queria que você filosofasse um pouco sobre isso. Eu acho, Carol, que a gente... Aí eu vou falar da indústria onde eu estou inserida hoje. Perfeito. Tá? A gente ainda é muito cru em avaliação de risco, infelizmente. Então, a gente faz empiricamente ali ter o plano A, o B e o C, né, pensando numa disrupção de abastecimento, alguma coisa assim. Para operação mesmo, né? Para eu não deixar de vender. Perfeito. Mas existem, como você falou, N outras, né? Tem um risco financeiro, um risco trabalhista, um risco jurídico, um ambiental, risco de imagem, que hoje em dia... ambiental, isso. Enfim, né? Marketing, muitas áreas envolvidas, né? Então, da mesma forma que o S&OP, né? Eu vou fazer um paralelo aqui, que é uma ferramenta de planejamento, ou seja, evitar riscos, né? Exige que você envolva todas as áreas da empresa, a gestão de riscos também. Então, precisa ser uma matriz construída a muitas mãos para você entender juridicamente o que a empresa está disposta a abrir mão ou não, quais são os critérios, financeiramente o que abre ou não, imagem, né? Enfim, recursos naturais, o que quer que seja, sustentabilidade, você desenvolver essa matriz e aí usar a tecnologia. Assim. Não adianta querer fazer isso na mão com a complexidade que a gente tem das cadeias hoje em dia. Né? Então, você tem, sei lá, no Outback, por exemplo, existiam alguns temperos que eram fabricados nos Estados Unidos, são proprietários, para dar ali o gosto da cebola, o gosto da cebola no mundo inteiro. E contavam com o pozinho de pirlim-pim-pim que vinha da Índia. Então, você tem um cruzamento ali de questões, precisa estar mapeado. E aí, como que você mapeia? Sei lá, 100 pratos, 900 SKUs, todos os fornecedores... Precisa de ferramenta. Hoje em dia tem ferramentas maravilhosas para fazer isso. Tem. E quando a gente pensa... É uma cadeia resiliente, né? E aí você falou, no meu segmento, a gente ainda... é algo para percorrer, acho que de forma geral. Tá? A gente vê... e aí, eu como empresa de tecnologia, o que eu vejo hoje as empresas têm a preocupação, ou começam a ter uma maior preocupação para homologar, mas não necessariamente no pós. Né? Então, exatamente. Assim, se homologa, passou aqui cheque legal, agora eu estou negociando com ele, estou comprando com ele, e aí, muitas vezes não tem uma avaliação de performance, inclusive, que é algo até mais simples. E super importante. Super importante. E a gestão de riscos. E eu vejo porque a gestão de riscos, hoje, talvez seja tão importante, no momento que a gente vive, enfim, quanto a homologação. Com certeza. Né? E aí eu falo assim, a gente hoje na NIMBY tem mais de 400 clientes. Talvez não complete uma mão os clientes que eu sei que fazem a gestão de risco da forma adequada. Né? E aí, quando a gente fala de gestão de riscos, aí, eu acho que, além de tudo que a gente falou do ambiental, do financeiro e tudo mais, tem a questão de valores da empresa também, né? Que aí eu acho que, claro, não é tão fácil. Em alguns momentos você fala, tá, dane-se, eu preciso resolver e vamos embora. Também a gente não pode viver num conto de fadas. Mas a questão de valores pega muito quando você pensa na nova geração que está vindo, que deixa de comprar uma pasta de dente porque saiu na mídia que, enfim, qualquer coisa, né? Você acha que a gente hoje, e aí pensando de forma geral, e eu acho que dá para pensar como Brasil, e aí eu acho que tem tecnologia para tudo, tá? Mas você acha que a gente já está preparado como profissional para saber operar, para saber... Porque o que você falou, várias mãos, vamos criar, mas criar
quê? Fazer o quê? Né? Porque depois que você faz essa parte, beleza, a tecnologia vai te ajudar. Gente, é igual implementar um e-procurement. Você tem que ter processos definidos, você tem que ter pessoas treinadas, que a tecnologia não vai fazer milagre. A NIMB vai fazer 10 anos esse ano. A gente continua fazendo venda consultiva. A gente continua ajudando o cliente a estruturar processo, a treinar as pessoas e tal. E aí, quando você vai para a gestão de risco, é um passo lá na frente. Né? Então, o que você acha de a gente, como profissional de compras, o quão distante ou quão próximo a gente está dessa realidade de fazer essa gestão mais estratégica e estruturada, sabe? Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. A gente precisa se instruir, precisa se educar, né? Então, de novo, vou fazer o paralelo com a SNOP. Alguns anos atrás, ninguém sabia o que era isso. Então, tá bom. No meu caso lá, nunca tinha trabalhado com isso no Outback. Primeira coisa que eu falei é, quero participar do simpósio, preciso fazer um curso para pegar a teoria ali, saber construir na mão para depois você aportar tecnologia e você saber o que a tecnologia está te entregando. Né? Então, a gente precisa, e aí eu acho que essa é uma lição que eu também gostaria que as pessoas tivessem aprendido na pandemia, que a gente não pode ser presunçoso. Né? E a gente vê que muitas empresas ainda insistem nesse caminho de eu sei tudo, eu sou o líder do mercado, os outros são followers. É um favor eu estar comprando de você, inclusive, né? Trata o fornecedor até de uma forma... E não querem olhar para o lado, às vezes uma empresa menor está fazendo coisas muito melhores, por que não aprender? Por que não ir em alguns fóruns onde você troca a experiência com seus concorrentes, que seja, né? Todo mundo tem muito a ensinar. Então, eu acho que esse tem que ser o caminho para a gente se abrir de verdade e aprender aquilo que a gente não sabe. E gestão de riscos deveria estar nos top 3 ali. No currículo para o cara buscar, né? E da agenda de um CPO. Como eu consigo formar minha turma a fazer isso? Que hoje o que a gente vê, enfim, o CPO, ele está no momento de... se fala muito de inovação, mas é aí que eu pego, porque eu acho que a gente acaba despriorizando a gestão de risco. Porque a gente está vivendo um momento muito forte de IA, de automação e tudo mais. E aí o foco das áreas tem sido o que eu não preciso mais colocar a mão, o que pode ser automatizado e tal. E, de novo, a gestão de risco não foi priorizada. Né? Então, acho que você colocou um bom ponto que talvez quem tem que puxar isso seja o CPO e falar, legal, isso aqui é super importante, mas isso aqui tem que entrar também. E talvez até ter mais cursos, eventos sobre esse tema, porque ele é um tema ainda que, quando você olha o planejamento de eventos que tem no ano, ele aparece poucas vezes e normalmente, assim, 30 minutinhos alguém vai ali e fala alguma coisa e é genérico. Nesse simpósio da Gartner que eu fui em 2022, que, poxa, Gartner, né, todo mundo sabe que é uma escola ali, né? Eles, enfim, desenvolvem metodologias e papers e etc., especificamente de supply, falando de supply, e são líderes ali, né, no mundo. E ali no simpósio eu lembro que teve entre 50 palestras, uma que falava de gestão de risco e era uma empresa de tecnologia apresentando a sua ferramenta, que foi lá e falou, você faz, né, aperta o botão aqui, e você fala, tá bom, o que vem antes de apertar o botão? Então, de forma geral, eu acho que é um tema que a gente deveria priorizar e ainda está atrás. Para sobrevivermos. Para fechar, e aí é um conselho seu, né, para as empresas que estão buscando ser mais resilientes. Eu acho que um pouco de tudo que a gente falou, Carol, mas principal, eu acho que é não perder a capacidade de aprender e a curiosidade. Então, quando a gente se fecha e fala que eu faço do meu jeito, e aí vou falar da minha indústria de novo, tem muito disso. Eu sei fazer, eu opero aqui há 20, 30 anos, no mundo inteiro, eu vou fazer da minha forma. Não, peraí. Pode ser que tenha um outro que não seja de alimentos e seja farmacêutico, que está fazendo algo muito legal. Então, você está sempre aberto a escutar, ouvir e aprender. E, com isso, as portas vão se abrir, né? E copiem, né, gente? Não tem... Vai lá, olha o teu concorrente, vê o que deu certo, vê o que deu errado. Eu acho que a gente ainda... Não sei nem se é vergonha ou se é ego.
né? É uma coisa de virar e falar, não vou olhar para o meu concorrente aqui porque eu vou fazer melhor. E aí eu acho que quando também você vai nessa linha, eu acho que tem 2 pontos, né? Uma que é a empresa te estimular a isso e te dar abertura para vai atrás, conversa com um concorrente, ela te ajudar nisso, mas também você ir, né? Eu acho que a gente vive um momento ainda das pessoas esperarem um ser iluminado, que é a empresa, normalmente, e aí a empresa se fala, tá bom, a NIMBY vai fazer... Mas, gente, a NIMBY é uma marca, ela não vai fazer nada, desculpa. Ela não conhece a sua empresa nos detalhes. Exato. Então, assim, o profissional também ter essa vontade de buscar por si só, né? Eu até falei em algum episódio, eu tô nesse momento fazendo 2 cursos. Um de finanças corporativas, eu sou administradora, para dar uma relembrada em várias coisas que... Você esquece, você sai da faculdade e não usa no dia a dia e vai esquecendo. E até atualizar melhores práticas e tal. E outro de IA. Porque eu preciso fazer, não é alguém que está falando e não é a NIMBY que está falando. Vai lá, Carol, faz. 0. Bom, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia, eu tenho que entender, sou administradora, mas eu tenho que conseguir falar de IA, então estou fazendo o curso. Aí a gente está vivendo ali um momento que você vê essa parte financeira tendo várias evoluções, várias boas práticas. Eu vi, acho que 2 palestras, falei, legal, quero entender um pouco mais, achei um curso, e hoje tem muitos cursos nesse sentido de cursinho barato, online gratuito. Né? Você vai no YouTube. De benefício pra gente. E essa conversa que a gente está tendo, dá para tirar várias coisas daqui e a pessoa fala, pô, legal, e é gratuito, entendeu? Então, acho que a gente também, como ser humano, a gente não pode parar e esperar que alguém faça por nós. Senão, cara, não adianta. Enfim, terminamos aconselhando os jovens de hoje. Todos, na verdade, né? Obrigada. Obrigada a você, Carol. Quero terminar dizendo que, a minha parte, né? Que você sempre foi uma inspiração para mim, de verdade. Lá atrás, eu no auge dos meus, talvez, 20 anos, eu acho, quando a gente se conheceu, eu falei, até que enfim, quero ser igual a ela. Tenho alguém para buscar. Tô quase chegando, tô no caminho. Mas toda oportunidade que eu tenho, eu falo porque o conhecimento técnico que você sempre teve e passou para o time e a gestão, a combinação disso fez toda a diferença na carreira. E muito no sentido de ver você lá como minha gerente, depois como minha diretora, você virar e falar, pô, também posso. Eu, sendo sincera, eu não tinha essa visão que eu também podia. Tá? Eu achava que, cara, minha carreira ia ser aquilo ali, enfim, a gente é novo também, Olha parando. Onde você chegou, Carol. E aí você foi uma fonte que eu falei, bom, tá bom, vou atrás, vou puxando. Então, muito obrigada. Eu acho que uma vez a gente saiu para beber vinho e eu te falei isso, talvez a gente já tinha bebido algumas garrafas quando eu te falei, mas é importante falar sobre isso. Eu ouvi alguém falando um dia desse, falando, cara, você já agradeceu a pessoa que nem sabe que te inspira? Então, muito obrigada. Obrigada a você, Carol. E espero que a gente tenha outras oportunidades. Você chegou lá porque você é essa profissional que sempre foi atrás e sempre buscou se desenvolver por você. Você sempre era curiosa, queria saber, queria alcançar. Chata. Deixa comigo, eu faço. Então, é por isso, gente, exemplo vivo. Né? Obrigada. Obrigada a você. Vão ter outros, tá? Te convidarei para outros. Virei com muito prazer. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada.